E professor, vamos lá então, né? Vamos falar um pouquinho. A gente já entrou nessa parte aí humana, né? De fatores humanos, isso é muito importante. Então vamos falar um pouquinho da evolução disso. Se você vê que a segurança tem evoluído para incluir aí os fatores humanos em seus processos. E o que é exatamente isso quando a gente fala de evolução? Ah, muito bom, legal, Rabinho. Só mandar um beijo para Juliana Blake. E ser tietado pela Juliana não é para qualquer um, hein? Fico Ah, feliz. cara, já tô com inveja. Não, muito bom. Cara, eu acho que assim, olha, acho que essa pergunta é muito boa, né? Que assim, a relação da segurança com os fatores humanos, né? Como que essa coisa tá, como que ela se desenvolveu. E eu vejo muito da seguinte maneira: tem alguns estudos que mostram que o foco da segurança foi mudando ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, ao longo do século XX, melhor dizendo, né? Então, lá nos anos 60 e 70, era uma segurança que era muito voltada para questões técnicas, né, de segurança de integridade, de proteger bem as máquinas, as ferramentas, os processos, etc. A partir dos anos 70, principalmente com os acidentes de Seveso e as diretivas que saíram depois europeias, né, relacionadas à padronização, né, à necessidade que existe não só de proteger as máquinas, equipamentos, mas de existir também uma segurança de padrão. A partir disso surge uma segunda onda relacionada à segurança do trabalho, que é essa segurança mais teórica, né? A gente precisa não só proteger, mas ensinar as pessoas a utilizar, né, criar padrões. Então, isso aí nos anos 80, 90, e depois, a partir do início dos anos 2000, final dos anos 90, começa uma terceira era da segurança, que é uma era relacionada aos fatores humanos. É aqui que eu queria chegar em relação à sua pergunta. Então, tem esses três patamares aí. Muito embora, obviamente, a gente está engateando ainda nessa terceira era, porque tem muita empresa que ainda está muito focada nesses dois primeiros patamares, de proteger bem as máquinas, uma segurança da integridade e a segurança do padrão. E essa segurança dos fatores humanos, ela ela está muito no início ainda, né? Embora existam vários profissionais que já estão nisso há muito tempo, né? Que fazem essa discussão, mas quando a gente vai observar os processos de gestão de segurança das indústrias na atualidade, eles ainda estão engateando nesse processo. E mais do que engateando, alguns deles estão desvirtuando, inclusive, esse processo, porque ao falar que faz fatores humanos, ou que desenvolve a abordagem de fatores humanos, o que eles estão fazendo, no fundo, é repetindo essas velhas práticas de gestão de comando e controle e colocar a culpa nas pessoas, né, de voltar à ideia dos fatores humanos, que está muito mais relacionada com a gente compreender o que acontece lá na ponta, com valorizar a expertise das pessoas, com aproveitar isso nos processos de gestão. Então, a gestão está mais conectada com isso, criar condição para que as pessoas possam progredir, avançar, desenvolver as suas competências e, assim, criar prevenção e proteger o sistema. Isso foi desvirtuado no sentido de falar assim: olha, os fatores humanos, na verdade, é negligência, é a pessoa ser obrigada a estar com mente e olho na tarefa e coisas do tipo, né? Então é aquela, tem até sempre que eu falo disso, eu lembro muito de um romance que é o Leopardo do Lampedusa, Giuseppe Lampedusa, que ele fala que ele está em um determinado momento lá que derrubar o regime autocrático. E aí o protagonista vira pro tio dele, que é um monarca, e fala assim, ó, a gente vai fingir que está mudando tudo, sim, porque tudo deve mudar para que tudo fique exatamente da maneira que está. Então, fatores humanos é um pouco isso, assim, né? Os processos de gestão vão muito nessa direção. Muda um monte de coisa, mas não muda o essencial, que é justamente conectar mais os processos de gestão com as atividades na ponta do processo. Então, assim, a gente está caminhando nessa direção, mas é preciso que a gente integre
a atividade da ponta das pessoas nos processos de análise, viu, Robinho? Por exemplo, eu estou dizendo de um estudo da atividade das pessoas, o estudo do trabalho na ponta dos processos, porque a gente vai desenvolvendo sistemas de gestão que vão, ao longo do tempo, se distanciando muito do que acontece lá na ponta.